Olá, vamos conversar sobre buscar validação. Você já escutou essa palavra? Ou simplesmente você escutou aquela palavra que as outras pessoas dizem, fulano quer chamar atenção? Tipo assim, quando você começa a colocar algo nas suas redes sociais, ou antes de existir as redes sociais, normalmente as pessoas diziam, fulano quer chamar atenção. Porque a pessoa se destacava, a pessoa se vestia bem ou tinha um comportamento que aos olhos do outro incomodava. E a palavra normalmente era utilizada como chamar atenção. E para falar sobre entre chamar atenção e buscar aprovação, a gente tem que entender aqui uma coisa. Quando eu necessito chamar atenção ou buscar aprovação, tudo o que eu faço tem que ser relacionado pensando nos outros. Eu não vou sair assim porque os outros vão me criticar. Eu não vou fazer isso porque os outros vão me criticar. Eu falarei dessa forma porque é assim que eles querem que eu me comporte. Então, chamar atenção ou buscar essa aprovação, eu coloco como isso, como aquela, inexistência própria para que você viva segundo o que os outros querem que você faça, sendo que você é só um personagem utilizado por outros, em que você, para se encaixar, você permite ser moldado. E como experiência própria, eu conto de experiências minhas. Eu levo anos em redes sociais, não é agora. Mas por levar anos em redes sociais, eu já escutei muita coisa que eu queria chamar a atenção pela minha forma de escrever, sem entender que eu já levava anos e anos. Mas com o tempo eu pensei, realmente, quando eu quero chamar atenção ou aprovação, eu me coloco mal quando os outros, por exemplo, não me dão like, quando os outros não tentam cheirar o meu saco dizendo: "Olha, escreve bem". Então eu me desprendi, aprendi a me desprender de uma coisa, da aprovação, do ego e dessa mania que as outras pessoas têm de sempre determinar o que faz e o que não faz. Quando eu comecei a publicar livro, porque escrever, eu já escrevo desde adolescente. Eu fui questionado por que eu publicava, porque nessa época eu não ganhava dinheiro e diziam que era uma besteira eu escrever livros. Porque na visão deles, escrever livro é uma questão de dinheiro. E na minha visão sempre foi expressar aquilo que eu sempre gostei de expressar através da escritura, mais do que as palavras. E isso me levou a pensar nesse desafio que eu constantemente penso. Se eu realmente tivesse escutado o conselho dos outros, realmente eu estava buscando aprovação e eu estava chamando atenção. E quando eu não desisti e segui fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que eu amo, que independente do que diga ou não diga, eu descobri que a necessidade que você se desprende necessidade da aprovação do outro. É como que você faz aquilo que você gosta. Eu sempre digo que o ser humano é livre de fazer o que quiser. Então, quando algo me incomoda porque o outro faz, o problema já não é o outro, o problema está em mim. Alguém que constantemente sobre coisas nas redes sociais e você fica ali naquele sentimento. Claro, fulano tem essa coragem, essa capacidade, não é porque ele quer chamar a atenção, é porque ele gosta de expor, ele gosta de expor a sua vida e é um problema dele. Agora, quando eu me incomodo por isso, é porque eu sei que eu não tenho essa capacidade, eu não gosto. Então, se eu não gosto, eu tenho que respeitar o gosto do outro que gosta de se expor, gosta de colocar as coisas dele, de viagem, de que seja, até besteira. E aprender hoje em dia sobre entre essa aprovação. Como eu realmente posso saber
que hoje em dia eu vivo sem a necessidade de ser aprovado. Quando eu não permito ser controlado pelas expectativas das outras pessoas. Eu sigo o meu próprio caminho, o meu próprio destino. Eu sigo o meu coração e faço aquilo que eu quero fazer, independente se vai dar certo ou se vai dar errado. Eu começo a transformar os meus sonhos em realidade. Mais do que sonhos, quantas vezes você deixou de fazer um monte de coisa por quê? Aí sim, porque você necessitava da aprovação das outras pessoas. E para se desprender dessa crença, dessa necessidade de aprovação, você vai ter que afrontar, primeiro, o mais difícil, que é a crítica desses tipos de pessoas. Primeiro vão te criticar, vão dizer um monte de coisas esperando simplesmente que você fracasse. E quando você deixar de fazer o que você fazia, eles vão dizer: vês, como eu disse, que fulano só queria chamar a atenção. Mas quando você é persistente, quando você é resiliente e quando você sigue a sua meta, sabendo que eu estou fazendo algo porque eu quero, porque eu sou assim, esse sou eu estou expressando de maneira natural, sem necessidade de forçar. Mas como experiência própria, eu já vi gente querer matar a personalidade dos outros, porque é como uma incomodação. Quantas vezes você já se sentiu em que você pensava assim: "O que que eu fiz?" Porque as pessoas não, porque as pessoas são muitas, porque algumas pessoas me tratam com uma indiferença ou tentam desvalorizar. O problema não está em que você constantemente se está auto-julgando, o problema está que esses tipos de pessoas tentam, limitar a sua vida, tentam controlar e dizer o que pode e o que não pode. Essa necessidade de dizer quem deve existir ou não. E hoje eu te convido a isso, a romper o vínculo da aprovação. E para romper o vínculo da aprovação, você vai ter que passar pelo vínculo, muitas vezes, da difamação, da burla, desse sentimento em que tudo que você colocar, o que você falar, vão rir de você. Mas se você for persistente, com o tempo você vai ver frutos. Quantas vezes eu penso: "Meu Deus, graças porque eu não desisti de fazer aquelas coisas que eu gostava de fazer, porque quem ia perder sou eu". Esses tipos de pessoas não perdem nada, já seguem a vida delas, ou são matadores de sonhos, destruidores de esperanças. Assim que não desista daquilo que você gosta de fazer, isso é independente do que diga ou não diga. Então, para eu saber se realmente sou uma pessoa que não necessita a aprovação do outro, eu tenho que trabalhar com o meu ego e saber: não me afeta se eu não tenho um like, não me afeta se eu não tenho um comentário, não me afeta porque eu estou fazendo algo porque eu quero, porque eu gosto, eu estou colocando. Se há um comentário bom, se há um like bom, se não há, não tem problema nenhum. Pelo menos eu sei que estão vendo, por mais que não dê um like, não dê comentário, mas você sabe que a pessoa realmente viu aquilo que você fez. Assim que desprenda dessa necessidade de aprovação. E lembrando, para descobrir essa necessidade de despego com aprovação, você vai passar por um processo em que vão tentar te humilhar, vão tentar falar um monte de coisa. Você só deve persistir. Um abraço de Robson.